graça e paz, boa tarde. Estamos aqui com a primeira carta de João, em que ele começa dizendo: o que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam a respeito da palavra da vida. A vida se manifestou, nós a vimos e dela testemunhamos, e vos anunciamos a vida eterna que estava com o Pai, e a nós foi revelada. Ele usa a palavra vida como sinônimo de Jesus Cristo. O apóstolo está testemunhando da sua experiência, da sua comunhão, dos ensinamentos que recebeu, ensinamentos esse que ele tinha a obrigação, o compromisso de transmitir para outros, para que outros também pudessem ter a mesma comunhão com os apóstolos, com Cristo e com o Pai. É um convite a uma vida de comunhão. Como estabelecer esta comunhão, como manter, como cultivar, né, como viver nessa comunhão com o Pai. E o apóstolo inicia a sua carta nesses termos. Sim, o que vimos e ouvimos, isso vos proclamamos, para que também tenhais comunhão conosco. E a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo. Ele não se apresenta aqui como muitos mestres religiosos que existiram ao longo dos anos, durante toda a história da humanidade. Ele não está buscando discípulos para ele. Ele não está buscando convencer pessoas do seu ministério, do seu conhecimento, da sua unção ou do seu poder. Muito pelo contrário, ele está convidando as pessoas para que, junto com ele, tenham comunhão com o Pai e com o Filho. É um convite. É um convite para uma vida de plena comunhão com o Senhor. E ele diz: estes ensinos vos escrevemos para que a nossa alegria seja absolutamente completa. Olha, João já tinha uma vida plena, uma vida de muita alegria, de muita paz. Mas não há perfeita alegria ou paz se você não transmite, não passa para outros essa mesma paz e alegria. Nós temos hoje, como sempre existiu em todas as épocas, várias opções para a pessoa se alegrar. A cultura, o esporte, o lazer, uma série de atividades chamadas recreativas e até algumas estranhas práticas recreativas. Transmite a ideia de que as pessoas precisam relaxar, precisam descansar, precisam aliviar as tensões, ficarem mais tranquilas consigo mesmas. Né? Nós não negamos nada disso, mas nós acreditamos que perfeita paz, perfeita alegria só é possível em Cristo Jesus. Fora isso, haverá uma busca constante e nunca será suficiente o que você consegue, né? A tranquilidade, o relaxamento, o prazer de hoje pode não ser suficiente para amanhã, depois de amanhã, ao passo que em Cristo Jesus nós nunca nos esgotaremos dessa fonte de eterna alegria, prazer, paz e felicidade. E João deixa claro que para que ele tenha perfeita paz e alegria, ele, como foi incumbido pelo Senhor, ele tinha que anunciar, tinha que proclamar esse evangelho. Aqui apresenta como um convite. Ele apresenta como um convite. Provavelmente um homem já numa idade já avançada, um homem tranquilo, um homem sereno, né, que poderia mais facilmente responder às dúvidas dos jovens, né, como viver em paz, como permanecer tranquilo mesmo durante as adversidades, durante as perseguições, as tribulações. Como foi que você conseguiu isso? Como foi que vocês conseguiram isso? João fala, conta para nós como foi. E ele fala, foi a vida, foi Jesus Cristo, foi a palavra da vida, foi a vida eterna que habitou entre nós.
ele usa a palavra vida como sinônimo de Jesus. Então fala vida eterna, ou seja, o verbo eterno, o verbo que se fez carne, o Filho do Deus Altíssimo que viveu entre nós, nos trazendo alegria e paz. E nós vivemos isso, nós tocamos, nós conhecemos, nós conversamos, nós convivemos, né? Nós somos tocados, nós somos mudados, né? Nós fomos atraídos para Deus pela pessoa magnífica da vida eterna, ou da palavra da vida que se manifestou entre nós. E João fala: a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos é esta: Deus é luz, nele não existe a mínima sombra de treva. Ele fala. E que Jesus deixou? Todo mundo quer uma máxima, né? É uma simplificação, uma frase que permita transmitir uma verdade que vai impactar as pessoas. E João apresenta aqui, ele apresenta várias, mas ele apresenta aqui a primeira, né? Uma das verdades que ele aprendeu e ele transmite é: Deus é luz e nele não existe a mínima sombra de treva. Ou seja, não existe absolutamente nada que esteja oculto aos olhos do Pai. E João segue: se afirmarmos que temos comunhão com Ele, mas caminharmos nas trevas, somos mentirosos e não praticamos a verdade. João arrasa qualquer um. Né? João arrasa qualquer um. Por quê? Porque a adesão, um comprometimento mínimo, básico, não é difícil para muitas pessoas manterem. Não é difícil para muitas pessoas manterem. Muitas pessoas abandonam facilmente as tradições religiosas que seguiram e trocam por outras. Né? Muitas pessoas abandonaram os seus ídolos, as suas práticas, né? As suas visões que contrariavam a palavra de Deus. Muita gente fez isso, mas João ele leva um passo além. Né? Ele está dizendo ali para aqueles que são próximos ou que estavam se aproximando que é muito mais do que eu posso enxergar com os meus olhos. É muito mais do que você pode transmitir com as suas palavras e com as suas ações. Há uma necessidade de ser sondado por Deus, pela palavra de Deus, pelo Espírito de Deus, para que saibamos também nós o que repousa, o que nós mantemos guardado dentro dos nossos corações e mentes. Né? João interioriza a fé. Né? Pela ação do Espírito Santo, ele fala que Deus é luz, então essa luz ilumina tudo e nada fica oculto aos olhos de Deus. E ele diz: se, no entanto, andarmos na luz como ele está na luz, temos plena comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Não há inocência em João. Não há triunfalismo. Não existe na mente desse apóstolo a ideia de que o ser humano, de que o cristão se torna infalível, se torna alguém superior aos demais mortais por conta da sua fé. Se torna a prova de erro ou de pecado. O convite que ele faz não é só para uma vida santa. Ele fala para uma vida de pureza, uma vida de constante purificação, expurgando, limpando toda e qualquer semente do mal que possa vir a habitar nos nossos corações. Essa é a apresentação que João nos faz. E ele deixa claro aqui, ó: se andamos na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Então, ele fala: o pecado faz parte. O não atingir as expectativas ou os níveis estabelecidos por Deus e pela palavra de Deus, ele é uma constante na nossa vida também. O pecado faz parte, porque o nível de exigência de Deus é extremamente elevado. João está atacando o formalismo religioso. Por que ele está atacando aqui? Porque o formalismo é aquela pessoa que não se purifica, que não se cuida,
né? Que não se apresenta diante de Deus para ser curado, para ser tratado, mas ainda assim é capaz de manter uma forma, um ritual, uma, uma obediência formal. Você fala, mas obediência não é obediência? Obediência é obediência. Mas Deus quer mais do que a obediência. Lembrando sempre que o fanatismo é decorrente da superficialidade. Da superficialidade. Pessoas cujas ações podem até estar adequadas, apropriadas, mas pessoas cujas mentes e corações não estão em comunhão com Deus, não estão com o Pai. A história da fé cristã é repleta, né, de movimentos e de momentos em que as igrejas viveram essa triste situação. Ah, nós temos a verdade e isso basta. Não, não. Nós temos conhecimento, nós temos a informação, nós sabemos. Não, isso não é o suficiente. A verdadeira fé, o verdadeiro cristianismo é um ato de comunhão, né? É a comunhão daqueles que creem, a comunhão uns com os outros e todos com o Senhor e Cristo e com o nosso Deus e Pai. Se isso não ocorre, é porque alguma coisa muito estranha está acontecendo. E João aqui, ele vai discorrendo, ele vai apresentando aqui, ó. Se declaramos que não temos pecado algum, enganamos a nós mesmos e a verdade não está em nós. Primeiro, ninguém tem que sair por aí toda hora chorando, confessando que errou, que pecou, que, né, coisas tolas. Mas ele tá dizendo aqui, se declaramos que não temos pecado, ou seja, o chamado hoje perfeccionismo. Algumas pessoas desenvolveram essa ideia da perfeição cristã, muito embora a palavra de Deus ensine, né, exista uma doutrina com vistas ao aperfeiçoamento dos salvos, o aperfeiçoamento do cristão. Mas isso não significa que aquele que crê se torna perfeito. E também em nenhum momento a Bíblia, em nenhum lugar a Bíblia declara a possibilidade de que nesta vida a perfeição nos atingirá. Mas algumas pessoas, por razões que nós não precisamos explicar nem esclarecer, porque não é o nosso propósito invadir a mente de ninguém ou criar uma antropologia, uma perspectiva de psicologia, um entendimento da mente humana, mas algumas pessoas preferem resistir à verdade da palavra de Deus, resistir à verdade do Espírito de Deus, resistir à verdade anunciada e proclamada desde o início, que toda vez que nós nos apegamos a uma perfeição que não é compatível com a nossa natureza, e de alguma maneira alegamos estarmos de posse desse estado de perfeição, dessa isenção, né? Não, eu não pequei, eu não pequei, eu não pequei. João fala, a pessoa está se enganando e ele está longe de Jesus Cristo. Nós falamos daquela pessoa ensimesmada, né? Que encontra em si mesmo as razões, as motivações, as justificativas para não admitir a sua condição de carente diante de Deus. Talvez para justificar ou o sofrimento, a perda, a dor, ou por arrogância, por vaidade ou por presunção. Mas a palavra de Deus deixa claro que se a pessoa insiste que superou em sua natureza algo que a própria palavra de Deus diz que ainda não está completamente superado, que essa pessoa não tem comunhão com o Senhor. Por outro lado, por outro lado, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar todos os pecados e nos purificar de qualquer injustiça. O cristão é convidado, portanto, para uma vida perdoada, para uma vida de perdão constante, né? Uma renovação diária, constante e permanente a partir do momento em que nós admitimos que fomos salvos, purificados,
Mas a nossa natureza, a nossa condição humana nos mantém presos, muitas vezes, a esse ciclo do pecado. Nem sempre conseguimos vencê-lo na nossa vida. Nem sempre conseguimos vencê-lo no nosso dia a dia. Eu não estou falando dos absurdos, que sempre pode chegar a absurdos, por quê? Porque nas coisas pequenas nós nem sempre somos capazes de admitir que estamos errados. É difícil para o ser humano admitir, né? Buscamos a nossa própria justiça. Ele fala: se afirmamos que não temos pecado, nós o fazemos mentiroso e a sua palavra não está em nós. Que afinal de contas, quem tem razão? De quem é a palavra final em relação às nossas vidas? Você pode dizer: eu não fiz nada errado, e eu acredito que você não fez nada errado, mas ainda assim não estamos livres da condição de pecado, que, como todo mundo, ou a maioria já deve saber, né? Pecado é uma palavra. Você imagina um, um arqueiro, né? Um guerreiro treinado, preparado, que lança a, a flecha, mas erra o alvo, né? E ele lança outra e erra de novo. Pecado tem a ver com não atingir plenamente o objetivo previamente estabelecido, né? Não estar totalmente à altura, né? Não atingir o alvo, errar o alvo, errar o alvo. Isso acontece no dia a dia das pessoas. A dificuldade para controlar a raiva, né? As manifestações de impaciência, indisposição, né? Uma maneira mais dramática e verdadeira de se entender isso é permitindo que o Espírito Santo sonde os nossos corações, as nossas mentes e as nossas vidas. Mas, como nós não estamos fazendo aqui um exercício espiritual, vamos ao profeta Ezequiel em sua palavra, que mostra, deixa bem claro a que ponto esse não se permitir cuidar pela palavra de Deus, esse não se colocar em perfeita obediência interior e exterior à vontade de Deus pode resultar numa vida de duplicidade, numa vida de condenação, numa vida numa vida abominável aos olhos do Senhor. Lembrando que Ezequiel estava no cativeiro, no capítulo 8, ele fala aqui: no quinto dia do sexto mês do sexto ano de cativeiro, eu, os anciãos e líderes de Judá estávamos reunidos em minha casa, quando a poderosa mão do Senhor, o Eterno, veio sobre mim. Fizemos uma introdução, uma apresentação aqui ao livro do profeta Ezequiel, passado pouco mais de um ano da primeira visão que ele teve. Ele estava agora na casa dele, e junto com ele estavam os anciãos e líderes do povo. Ou seja, o profeta não estava só. Ele, ele buscou a companhia dos seus iguais, dos seus irmãos, né? Dos demais que estavam exilados naquela terra estranha. Há quem diga que isso demonstra o início do movimento, a criação da instituição chamada sinagoga, né? Porque no exílio, sem templo, né? Ezequiel, que era sacerdote, mas não tinha como oficiar, não havia templo, não havia condições de pureza, nada para que pudesse ser oferecido qualquer tipo de sacrifício. Eles estavam aprisionados, e foi no cativeiro que eles passaram a se dedicar ao estudo, à meditação na palavra de Deus e se entregar à oração, à prática da oração, da oração. E está Ezequiel acompanhado de líderes e anciãos do povo. Eu gosto de deixar bastante claro, né? Cuidado com a solidão. É importante que tenhamos momentos a sós, momentos aí que nós precisamos nos cuidar
fisicamente, emocionalmente, espiritualmente, mas a solidão não é uma coisa boa. Ezequiel, muito embora pela natureza do seu ministério, das suas visões, você pode até considerar ele um tanto quanto excêntrico, ele não estava só. Havia reconhecimento por parte desses anciãos do povo, desses líderes do povo, de que a palavra de Deus estava com Ezequiel. E se a palavra de Deus estava com Ezequiel, uma ótima companhia, um ótimo lugar para se estar era na companhia do profeta Ezequiel, estudando, meditando na palavra de Deus. E ele declara: Num instante fixei os olhos e vi um vulto de aparência humana. Da cintura para baixo, este ser parecia ser feito de algum material incandescente, e dali para cima sua figura era um resplendor muito superior ao metal brilhante. Ele tem uma visão de um ser glorioso, é a mesma visão que o acompanhou em várias ocasiões. Né? Nesse momento ele não está sozinho, ele está com um grupo ali reunido, e ele tem esse arrebatamento de sentidos. Né? Então este ser estendeu a mão, estendeu na minha direção uma espécie de braço e pegou-me pelos cabelos. E de súbito o Espírito me conduziu para o espaço entre a terra e os céus. E por meio de uma série de visões de Deus, levou-me a Jerusalém e me colocou à entrada da porta norte do pátio interno, onde havia sido instalado o trono da imagem do ídolo que provoca o ciúmes de Deus. Ele tem um arrebatamento de sentidos, né? Ele fala uma série de visões, é, é como se ele tivesse sendo transportado para o templo em Jerusalém. Ezequiel tá na Babilônia. Ele é uma visão do templo, ele não foi levado até o templo. Né? Ele está tendo uma visão das coisas que ocorrem lá. Ele fala que nesse pátio interno, ele tem uma visão, ele é colocado à entrada do templo, e de onde ele é colocado nessa visão, ele tem uma vista perfeita de um ídolo colocado bem ali no pátio, bem na entrada do templo, que seria o ídolo que provoca os ciúmes de Deus. Mas havia um ídolo lá, naquele momento? Provavelmente não. Provavelmente ainda não. Em vários momentos da história, muitos reis, muitos líderes profanaram o templo, exigindo sacrifícios, mandando colocar estátuas de si mesmos. Né? Parece que o próprio Herodes o Grande mandou colocar uma águia, que era o símbolo da Roma imperial, mas na porta, né? Na porta do templo, mas na entrada dos pátios, não era no prédio do templo. Provocou uma rebelião lá entre os judeus, e ele, para acalmar as coisas, matou os judeus que se rebelaram. Esse é o Herodes, o Grande aí. Tá? E sempre existiram homens com essa obsessão pela grandeza, tentando se passar por Deus. Mas aqui, o que o profeta está vendo é o que ocorre nos bastidores, o que ocorre no íntimo, na privacidade da vida dos sacerdotes, da vida das principais lideranças do povo que estava ainda em Jerusalém. Povo arrogante e presunçoso que abandonava o povo. Havia muita fome, muita miséria, muita pobreza, muita violência, mas eles continuavam mantendo a sua formalidade, a sua aparência de religiosidade. Vamos lá. E ali diante da minha pessoa estava a glória do Deus de Israel, exatamente como contemplara na visão que eu havia tido na planície do vale. E nessa visão em que ele é levado, ele contempla a glória de Deus também naquele lugar. Mas a contemplação da glória de Deus nesse instante está mostrando, né, o que há na vida da liderança religiosa do povo em Jerusalém naqueles dias, naquele momento. O que estava encoberto aos olhos dos demais que foram levados para o cativeiro, né,
que estavam ansiosos, se perguntando, meu Deus, por que tanta destruição? Por que tanta destruição? Né? Aparentemente o culto está em ordem, os sacerdotes estão aí, a tua palavra está aí. O que está acontecendo? Onde está o problema? Onde está o problema? E o Senhor Deus se apressa o que de fato estava acontecendo, diz aqui o texto. Então, ele falou comigo e ordenou: Filho do homem, levanta, pois, os teus olhos em direção ao norte. Ergui os olhos para o norte, para o lado norte, e vi, junto à porta do altar, aquela imagem do ídolo que inflama o zelo de Deus. Talvez a imagem de Tamuz, não sei, porque mais adiante aqui nós veremos uma forma de culto, uma forma de adoração, né, que se expressa pelas mulheres, pelo lamento, pelo choro. Não sei qual era a imagem ou qual a divindade. Né? Nós sabemos que a idolatria havia aumentado e muito intensamente. Né? E ele diz aqui, e o Eterno seguiu dizendo-me, Filho do homem, vê o que o povo está fazendo, as grandes abominações que a nação de Israel pratica aqui, atitudes malignas que me afastarão para longe do meu amado e santo lugar, mas isso não basta. Verás ações ainda piores que essa. Essa é a primeira revelação, por assim dizer, para Ezequiel e também para os anciãos do povo, para os líderes do povo que estavam aprisionados. O que eles vão descobrir depois é que o fato de estarem aprisionados, serem prisioneiros, terem sido levados cativos para a Babilônia, foi uma maneira de Deus preservá-los da destruição que caiu sobre a terra. Mas isso só se aprende depois, aos poucos, o povo vai refletindo, o profeta vai refletindo, vai se criando essa consciência na mente dos que haviam sido encaminhados para a Babilônia. Tá? Aqui está mostrando algo que acontece fora do alcance visual. Né? Não adianta a pessoa se purificar, como os rituais da época ordenavam, né? Se limpar, se trocar, se apresentar lá, e se por dentro o ídolo continua lá no coração. Se no mais íntimo do ser ele não tem mais amor por Deus, pela sua verdade ou pela sua palavra. O coração dele foi tomado por outra forma, por outro ser. E aqui o Senhor está falando que um ídolo estava no coração do povo, no centro do culto do povo. Não era Deus que eles estavam adorando. A formalidade, o formalismo religioso, a continuidade das práticas da religião não eram suficientes, porque o coração não estava em Deus. O coração não estava em Deus. O coração estava nos ídolos. O coração estava no pecado. E ele continua dizendo aqui: Em seguida me conduziu para a entrada do pátio. Olhei e vi um buraco no muro. O templo era uma construção magnífica, grandiosa. Né? Nós pensamos sempre no prédio central, mas havia uma série de construções, uma série de pátios. Né? E ele, num determinado lugar, ele vê como que um buraco no muro, ele recebe ordem para escavar a parede, né? E o Senhor orientou: agora, pois, ó filho do homem, escava esta parede. Aí ele escava o muro e ele vê uma abertura, uma porta, né? Como se fosse uma fresta, né? E como é uma visão, né? Tudo é possível. E ele começa a escavar, ele se depara numa porta, né? Indicando como se houvesse uma câmara interior, uma câmara secreta, um lugar especificamente guardado. Eu acredito que chegaram a ocorrer coisas desse tipo no templo, tá? E ele vê essa câmara e o Senhor ordena para ele: entra e observa com teus próprios olhos as ações repugnantes e iníquas que essa gente vem praticando. Ele olha e vê toda sorte de criaturas, de répteis, de animais considerados impuros pela lei judaica, né? E vê também imagens de ídolos que os israelitas estavam cultuando. E muitos desses ídolos estavam pintados em figuras nas paredes por todo lado.
tá? Além de animais, de seres, ele também vê as paredes com esses seres pintados, com esses ídolos pintados, né? Essa é uma técnica antiga, né? De meditação, né? De adoração, tá? A pessoa usa a imagem, não só a imagem do ídolo, né? Mas também a pintura, né? Para se concentrar e tentar, de alguma forma, evocar, né, o ser que na verdade é representado por aquelas figuras, uma tentativa de evocar uma realidade, uma suposta realidade ou verdade, a partir do estímulo visual, a partir do estímulo dos olhos, né, da audição, né, porque há uma série de ritos específicos nessas práticas, nesses cultos. E a palavra de Deus ainda declara que 70 líderes e anciãos, né? Aí cita um nome aqui, né? Jazanias, filho de Safã, estavam em pé diante dessas pinturas, né? Cada um tinha na mão um incensário e forte cheiro de incenso subia com uma nuvem aromática, né? Essas pessoas estavam adorando, cultuando, estavam buscando uma espécie de transe, né? Um culto, uma adoração idólatra que envolve, por isso que eu sempre falo, né, cuidado, técnicas de meditação, né, exercícios de concentração, né? A pessoa estuda suposta, supostas verdades em relação a determinados seres de natureza, obviamente espiritual, se deixa encantar, né, por supostas indicações de poder, de benefícios ou de facilidades, entrega a sua mente a esse exercício, né? E usa técnicas de concentração para invocação. Aqui você vê o incenso, né, para criar um aroma, uma expectação neurológica, né, alterar o sentido da realidade pela fragrância, né, associado a uma busca visual, para que através daquela imagem alguma suposta verdade ou realidade possa transparecer na vida dessas pessoas. Isso tudo é proibido pela palavra de Deus. E o que indica que é que havia, fala 70, mas 70 provavelmente não é o número exato. E a indicação da liderança, né? Que devia ser a liderança espiritual do povo israelita, nesse momento estava corrompida, né? Os líderes haviam sido corrompidos, né? Estavam em grosseiro pecado contra o Senhor. Estavam praticando religiões ocultas, práticas ocultistas, de ocultismo, né? Você vê que a pessoa precisa de um ambiente específico, né? Lendo aqui você vai entender. Então, ele me questionou: Filho do homem, viste que os líderes e anciãos da nação de Israel estão fazendo em oculto nas trevas? Vê que cada um está escondido em sua câmara e santuário pessoal, adorando a imagem esculpida de seu ídolo particular? E eles ainda comentam: Ora, o Senhor não nos vê. O Senhor já abandonou a nossa nação há muito tempo. Há muito tempo. Veja a que ponto de terrível desgraça pode chegar à vida de pessoas que se entregam ao mero formalismo religioso, a uma vida religiosa de aparência, pessoas que negam, que se tornam incapazes de reconhecer a própria natureza pecaminosa, que acreditam que estão acima do que está escrito, estão acima da palavra de Deus. Acreditam que podem elas, pelas suas práticas é, secretas, né, mover os céus segundo a sua própria vontade. Esses homens aqui eram arrogantes e presunçosos. É uma prática contínua, detectada pelo Senhor, né? E aqui
declarada ao profeta para que ele pudesse anunciar aos anciãos do povo porque o mal estava dominando a cidade santa. Porque o Senhor Deus havia decidido, né, havia decidido permitir a tragédia na vida daquela cidade, do povo que lá estava. Pela injustiça evidente, isso todos estavam já sabendo. Né? A fome, a miséria, a escravidão, isso já era de conhecimento. Agora, a corrupção no mais íntimo do povo, da liderança espiritual do povo, como saberiam? Como saberiam se Deus não revelasse? Porque não era um ou outro sacerdote, era um grupo, normalmente uma suposta elite, né? Homens que tinham o controle das diversas atividades que envolviam o templo. E ele fala aqui, ó, na, oculto nas trevas, nas trevas, nas trevas, nas trevas. O ocultismo é um risco constante. A Bíblia declara que Deus é luz. A verdade da palavra de Deus se manifesta, se revela em plena luz do dia. Em plena luz do dia. Se temos reuniões à noite, é por uma questão de facilidade e de comodidade numa sociedade abençoada com iluminação para todos, né? Iluminação elétrica aí, né? E as pessoas, pelas suas jornadas de trabalho, têm condições de se encontrar, de se reunir para estudar, para orar, para aprender, para meditar, né? A vida social se estende até um pouco mais tarde nos dias de hoje, na atualidade, do que no passado, que com o pôr do sol terminava o dia, acabou, todo mundo dormir para levantar de madrugada para trabalhar, para ganhar o dia. Mas o ocultismo é uma tentação, sim, na vida de determinados grupos, determinadas pessoas, independente da idade. Independente da idade. Algumas pessoas que não se contentam com o que está na palavra de Deus. Elas vêm elas vêm sempre à procura de algo mais, né? Algo que não foi dito, que não foi escrito, né? Algo que satisfaça uma necessidade ou um anseio pessoal. Nós precisamos admitir que nós não somos únicos. A palavra de Deus declara que toda a criação sofre, geme, suporta angústias e dores. Toda a humanidade sofre. Toda a humanidade sofre. Nós não somos diferentes. Nós não somos humanos de outra qualidade, de outra natureza. Nós somos contemplados e agraciados pelo amor de Deus, conhecedores da promessa e da certeza da salvação que há em Cristo Jesus. A perspectiva que muda as nossas vidas é a nossa marca. Mas as nossas vidas são da mesma natureza da vida das demais pessoas, as nossas necessidades físicas, emocionais, sociais, né? As nossas necessidades financeira, psicológica, emocional, não há absolutamente nada diferente entre o cristão e o não cristão, tá? As dificuldades são as mesmas. A, a, a dificuldade de discernir, às vezes, o certo do errado não, é a mesma. Ah, nós temos a nosso favor, o Espírito temos a nosso favor, é que nós não buscamos, nós não consultamos, né? Nós não nos deixamos levar, orientar devidamente pela palavra de Deus, e mesmo nos deixando, em muitos momentos, nós temos grande dificuldade para saber, para ter certeza de que, mas que Deus quer de mim nisso aqui, né? O que eu faço? O que eu deixo de fazer? Como eu resolvo esse problema, essa situação, né? Qual é o propósito de Deus para isso? Nós temos dificuldades como todo mundo, por isso vivemos pela fé, acreditando, confiando que quando temos que tomar uma decisão, assim agimos, esperando que seja a mais adequada, a mais correta, que agrade a Deus, nos colocando sempre à disposição do Todo-Poderoso para as devidas correções no caso de termos errado, né? De sermos simplesmente humanos, falhos. Por isso que João fala lá, se nós não reconhecemos que temos pecado, nós estamos dizendo que Jesus é mentiroso.
essa elite intelectual, espiritual, essa questão da espiritualidade, muitas vezes ela descamba arrogância, presunção, né? É uma elite, as famílias que dominavam o sumo sacerdócio, né? Outra que controlava os guardas do templo, outra o comércio disso, outro o comércio daquilo. Muitas vezes a espiritualidade a espiritualidade, ela não é que ela se fantasia, ela se torna uma fantasia adornada, né, pela ganância, né, pelo ego exacerbado e não controlada pela palavra de Deus, pelo poder de Deus, pelo Espírito de Deus. A busca por uma espiritualidade, ela deve ser transparente, ela deve ser clara, tá? Nós não devemos esperar encontrar nada diferente na, na, na madrugada que não possa ser encontrado ao meio-dia, às 3 da tarde, tá? Não acontece nada às 2, às 3 ou às 4 da manhã que não possa acontecer às 9, 10, 11 horas da manhã, né? Muito pelo contrário, essa obsessão pela solidão e, e por práticas secretas aí, não, eu tenho o meu jeito, mas que jeito é esse? Não, eu tenho o meu sistema, mas que sistema é esse que ninguém conhece, ninguém ouviu falar, não está na palavra de Deus? Porque a oração, ela é uma prática simples, né? A, as modalidades ou as disciplinas para o desenvolvimento de uma espiritualidade saudável, elas são universais, né? A prática da oração, a leitura da palavra de Deus, a meditação na palavra de Deus, né? O culto regular, a adoração regular e o caráter moldado pela palavra de Deus, né? A doutrina correta, a prática correta, né? E as emoções corretas. Cria-se uma grande dificuldade, né? As pessoas falam da ortodoxia, né? Que é a doutrina correta. Tá, já começou, a doutrina correta já tá bom. Aí já desenvolveram um conceito de ortopraxia. O que é ortopraxia? É a prática correta. Você tem a doutrina, o conhecimento da verdade, a ortopraxia, a busca pela prática da verdade, né? E agora tem a ortopatia, é uma palavra, né? Os religiosos, os teólogos, os filósofos, eles são obcecados por palavras novas. O que é ortopatia? É o sentimento, é a emoção correta, a emoção e o sentimento controlado pela palavra de Deus, pela verdade de Deus em relação a si mesmo e em relação ao outro. Hum? Então há um eixo aí de crer, de crer corretamente, de agir corretamente e sentir e se expressar de maneira correta. Só nesse aí da ortopatia já é uma rasteira em quase todo mundo, porque a dificuldade que todo ser humano encontra para o domínio das suas emoções, dos seus sentimentos, é uma coisa muito grande. É uma coisa muito intensa, é uma luta muito intensa. Vez por outra, algumas pessoas transparecem, não se controlam, a coisa explode, a palavra vem e tal, você fala que absurdo, eu nunca esperava isso ou aquilo. Tá, mas falou, pode ser tratado, né? Precisa de correção, percebe-se que há uma necessidade de adequação, e aquelas pessoas que ficam armazenando, né? Ficam conspirando, né? Ficam manipulando as emoções equivocadamente, o risco que estão correndo. Ah, Deus não se importa, não, né? Porque a pessoa toma tudo para si, ela guarda consigo. Mesmo que ela tenha conhecido, como no caso aqui, dessa liderança do povo aqui, conheciam a palavra da verdade, tinham experiência do testemunho da verdade, conheciam a doutrina, praticavam o culto da maneira formalmente correta, mas por dentro as emoções, os sentimentos haviam sido corrompidos. E o que corrompeu por dentro estava criando uma corrupção exterior, na forma de idolatria. Então é fácil sair
quebrando ídolos, né? Arrebentando. E se você fizer, faça dos seus, por favor, pelo amor de Deus, não vai invadir a propriedade de ninguém, o culto de ninguém, não vai ofender a quem quer que seja, né? Mas mais importante e interessante de que romper com práticas equivocadas é romper também com as emoções e os sentimentos equivocados. O ídolo que nós guardamos dentro, esse deve ser destruído, deve ser desfeito, deve ser desfeito. O Senhor Deus deve ser adorado sem intermédio, sem a mediação de coisas, seres ou objetos, exceto nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o único mediador entre Deus e os homens. Tudo que de Deus se pode conhecer, ele revelou para nós. E absolutamente tudo de nós que necessitava da atenção, do amor e do perdão de Deus, ele apresentou para o Pai. Se você tem dificuldades, né, no desenvolvimento de práticas e de hábitos espiritualmente saudáveis, você pode se entregar e você deve se entregar a Jesus Cristo. A sua reflexão, né, a sua busca pelo Pai passa pelas palavras do Senhor, como diz aqui o apóstolo João, para que a nossa comunhão seja perfeita uns com os outros. Com o nosso Senhor Jesus Cristo e com o Pai, nós precisamos permitir que a verdade da palavra de Deus sonde os nossos corações, a nossa alma, o nosso espírito, o nosso ser interior. Nós precisamos ser desmascarados diante de Deus. Eu não falo da face, eu falo da alma. Nós precisamos ser tratados por Deus no íntimo do nosso ser. As pessoas estão muito preocupadas hoje, né, intensamente preocupadas com a aparência, né, a indústria aí da transformação aí, vou falar transformação já, porque já não tem mais limites para o que se faça hoje em nome do bem-estar ou da saciedade psicoemocional das pessoas. Há um crescente, mas não é o suficiente. Porque você pode ver as pessoas continuam desesperadas querendo mais. Nós precisamos permitir que a palavra de Deus, que o Senhor Deus, sonde o nosso íntimo, o nosso ser, para que, assim como todo pecado de Israel, de Jerusalém, estava diante do profeta e dos anciãos, nós também estejamos completamente abertos diante dos olhos daquele que tem poder para nos resgatar. A mensagem da palavra de Deus não é uma mensagem de destruição. Deus não tem prazer em punir. O propósito da palavra de Deus é restaurar e é renovar, né? Quando nós falamos da mensagem de Apocalipse, falamos de uma mensagem de esperança em tempos difíceis. E ela sempre foi uma mensagem reconhecida como de esperança em momentos dificílimos. E a palavra de Deus, através do profeta Ezequiel, não é uma palavra de destruição. Você lendo o texto, você verá que é uma promessa de ressurreição. É uma esperança na restauração, na renovação do povo. Às vezes, destruir uma construção que não segue o padrão é o melhor caminho, é o único caminho para que você possa construir de novo, da maneira correta, um edifício que será firme, permanente e que será útil em relação ao propósito para o qual foi estabelecido. Nas nossas vidas não é diferente. Não é só a questão do que Deus fez com Israel, o que Deus fez com Jerusalém, o que Deus fez com Judá, é o que Deus faz com as nossas vidas também. Não pode o Senhor Deus destruir para reconstruir? Está impedido o Senhor Deus de trazer a verdade, de trazer à tona todo o mal que há para poder, de fato, purificar daquele mal? Já que muitas pessoas têm dificuldade em entregar totalmente as suas vidas ao Senhor e preferem, né, se manter numa aparência, numa fachada, né, numa postura equivocada. Eu não sou de dizer que as pessoas têm que sair por aí o dia inteiro confessando pecado para todo mundo que vê pela frente. Não estou dizendo isso.
Não estou dizendo que você tem que se expor diante de todos ou de quem quer que seja. Não é essa a minha ideia, não é esse o meu pensamento. Eu estou dizendo que, diante de Deus, na comunhão com pessoas confiáveis, nós precisamos permitir que o Senhor Deus traga à tona o que precisa de fato ser tratado. E que pode e deve ser conhecido por pessoas aptas, capazes de suportar a verdade e discernir a vontade de Deus. No caso aqui da palavra de Deus, é Ezequiel, os anciãos do povo e os líderes de Judá. E continuando o que estava, só para que ninguém se engane, e acrescentou: Eis que verás, eis que verás essa gente cometendo erros ainda mais nojentos que estes. Então ele foi levado à entrada norte do templo, e lá ele observou mulheres assentadas no pátio das mulheres, mulheres assentadas, chorando e clamando pelo deus Tamuz. Tamuz. Essa divindade é uma divindade muito antiga, era bastante conhecido muito antigo. Ele é um deus pastor, né? É um deus da fertilidade, e nós sabemos que os cultos da fertilidade eram cultos lascivos, eram cultos repletos de imoralidade sexual, né? E o mito de Tamuz, ele é do, do Deus que morre e ressuscita, né? Ele morre e volta, ele morre e volta. Então, o inverno é a morte e a primavera ele ressuscita. Não é só daquele mundo antigo, há versões desse culto aí que invadiram toda a Europa e outras partes do mundo também. Eu digo era, né, porque hoje a gente não pode mais afirmar praticamente certeza que essas práticas também retornaram, ainda que em forma de teatro, só para ilustrar, para o turista saber e ver, mas eu estou certo de que e foram muito divulgadas também pelo cinema e pela literatura. Então, esse mito de morte e ressurreição, ele é permeado por imoralidade sexual. E essas mulheres aqui são vistas, né, pelo profeta como que lamentando. Mas lamentando, elas não estavam lamentando, elas estavam adorando, elas estavam cultuando essa divindade pagã chamada Tammuz. Talvez no horário de funcionamento do templo durante o dia, elas até se misturassem, né, talvez como viúvas, né, como se estivessem lamentando pelos que morreram, pelos que foram levados prisioneiros, pelos cativos, né? Aparentemente eram mulheres que estavam ali piedosamente, né, lamentando pelos seus, quando na verdade, no mais íntimo do ser, essas pessoas eram como que sacerdotisas desse culto a Tammuz e não se envergonhavam em usar o templo de Deus para essa primeira etapa, esse estágio da adoração idólatra, que é esse lamento, um choro constante, um lamento constante, né? Por isso que esse estado de espírito deprimido, lamuriante, é sempre recriminado pela palavra de Deus. Nós acreditamos no Deus da ressurreição, no Espírito da ressurreição. Nós não dependemos de nenhum mito, de nenhuma fábula sustentada por orgia para acreditarmos que o poder de Deus nos renova. E nos renova constantemente, nos renova diariamente, nos fortalece dia após dia. Não precisamos de mitos, não precisamos de fábulas, não precisamos de orgia para sabermos que a palavra de Deus é verdadeira. Tá? Não, por isso é uma chamada de atenção para esse fato. Cuidado com o ocultismo. Cuidado com práticas ditas secretas. Você sabe como começa, mas não sabe para onde vão te levar. E no mesmo instante, o Senhor Deus continua mostrando. Ele é transportado para o átrio de dentro, o pátio interior do templo, né?
e lá estavam cerca de 25 homens à entrada do santuário. Agora ele está no pátio interno lá, né? na, na porta do santuário, né? E lá ele vê entre a porta e o altar esses 25 homens de costas para o templo, né? De costas para o templo, com olhando para o Oriente, né? E adorando o sol, né? Ele vê lá, essa área do templo era reservada para os sacerdotes, né? Atividade exclusiva dos sacerdotes ali, né? Tinha o altar do sacrifício ali do lado de fora, e ele vê 25 homens de costas para o templo, voltados para o sol, adorando o Deus Sol. O Deus Sol é um deus egípcio, né? Está dizendo que o coração do povo, o coração dos sacerdotes estavam buscando salvação no Egito, ou nos deuses do Egito, né? Um completo abandono ao Deus de Israel, ao verdadeiro Deus. E toda essa visão que Ezequiel está vendo aqui, ela é contemplada pela visitação da glória de Deus, que revela a verdade por trás da aparência, da fachada, né? Por trás da manutenção do culto, por trás da atividade religiosa. E nós temos visto coisas parecidas com essas nos nossos dias, com muita tristeza, né? Várias práticas fantasiadas de evangelismo, de cristianismo, de culto, de adoração a Deus, mas que não passam de meras fachadas, de mera aparência. Se permitirmos que a glória de Deus nos mostre, nos revele a verdade, né? E se for intento do Senhor que venha à tona, nós ficaremos tal qual o profeta Ezequiel aqui, chocados com o atrevimento, né? Chocados com o nível de ousadia que essas pessoas têm em usar o nome de Deus, usar a palavra de Deus para maquiar o comportamento idólatra que eles têm. Idolatria misturada com o ocultismo, né? Com uma espiritualidade confusa, uma espiritualidade animal, uma espiritualidade selvagem. E continua o Senhor dizendo: então ele me questionou mais uma vez: viste tudo isso, filho do homem? Porventura as práticas malignas e repugnantes que essa gente comete aqui são erros menores e triviais para a nação de Judá? Ele está falando o que aconteceu com o reino do norte, todos viram, e, e o que você vê aqui, porque o profeta e o povo lamentava pelo templo, por Jerusalém, preocupados com a terra natal. E Ezequiel é confrontado com a verdade revelada por Deus e pela palavra de Deus que questionava: isso é pouco? Você considera que o que está sendo feito no meu templo, com a minha palavra, com o meu serviço, você acha que isso é pequena afronta? É um pequeno erro? Um sacerdote que errou o ritual, o jovem na primeira vez, que errou o sacrifício, jogou a carne e reteve a gordura? Você acha que é pequena coisa, Ezequiel, o que estão fazendo nessa casa? E continua o Senhor aqui, ó. Viste tudo, filho do homem. Ora, depois de terem enchido a terra de brutalidade, tornaram a inflamar minha cólera. Vê, olha lá o que fazem. Então, levando um ramo ao nariz, estão levando um ramo ao nariz como gesto cerimonial de culto à natureza, né? Aí mais mais fantasia encobrindo a idolatria, né? O ramo ao nariz alguma árvore, alguma planta, algum galho, né? Como indicação de um culto a esse ser que não era Deus. É possível, sim,
É possível sim que a coisa descambe para esse nível. É possível sim. Acontece sim, infelizmente acontece. Nós não estamos aqui para denunciar ninguém, nem nada. Mas onde começou? Começa onde João diz. Começa com o ser humano se recusando a admitir que peca, que necessita do perdão constante de Deus, que precisa do carinho, proteção e amor de Deus de forma contínua. Não foi um ato passado a salvação. A salvação, ela ocorreu, nos atingiu, nos alcançou num determinado momento da nossa vida, da nossa história, mas ela deve se perpetuar e nos conduzir para a vida eterna. Reconhecer que pecamos é um passo muito importante e é bastante significativo que na vida daqueles que não reconhecem que pecam, que erram, e não reconhecem que o Senhor Deus abomina o pecado, essas vidas podem ser arrastadas para o mal. Essas vidas podem ser arrastadas e confundidas pelas trevas terríveis da idolatria e tudo que envolve as práticas proibidas pela palavra de Deus. Para nós é proibido e nós não devemos brincar com aquilo que o Senhor Deus proibiu. Devemos nos manter afastados, devemos permanecer santificados, separados. A nossa vida, o nosso corpo deve ser santuário do Deus vivo, templo do Espírito Santo, continuamente purificado, limpo, pela confissão de pecados, pelo recebimento do perdão dos pecados, pela comunhão com as pessoas apropriadas, adequadas, capazes de entender, discernir, suportar e orientar na prática da palavra de Deus. Que Deus Todo-Poderoso te abençoe. Querendo Ele, retornaremos em breve.